Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito bom estar com a sua família na mesa da sua casa. Estamos aqui, sentados aqui, ó que beleza, numa mesa, contando as histórias de uma mesa também. Tá certo? E eu quero ler para vocês primeiro um pensamento aqui que eu tive durante essa semana para falar sobre filhos. Eu quero que você acompanhe comigo. Família, minha, sua, nossa. Brigas, amor, toalha na cama, café da tarde, bolinho de chuva, filme seriado. Planos, gritaria, cachorro, gato, tartaruga, família. Choro, paz, conversa, atrito, irritação, remédio, cantoria, violão, viola, ukulele, gaita, sanfona, banda, família. Orações, pregações, risadas, bagunça, xixi no tapete, giz de cera na parede, prato quebrado, calça rasgada, óleo derramado, cocô na fralda, sono, madrugada, cólica, choro, cólica, choro, cólica, choro, cólica, choro, família. Tristeza, partida, emprego, desemprego, saudade, álbum de foto, casa na roça, casa na praia, jardim florido, jardim cinzento, carpete, lego, salário, happy hour, amigos, carro, som, mãe, morte, aniversário, comida, lasanha, churrasco, família. Casamento, teste positivo, gravidez, nascimento, primeiro dente, primeiro dia da escola, faculdade, carro novo, carro velho, bicicleta, corrida, queda, ralado, drama, risos, família. Irmãos, 2 filhos, um pai, herança, minha parte, sua parte. Um foi, o outro ficou, mudou, gastou, espalhou, cantou, festejou, esbanjou, ficou com fome. Alfarrobeiras, porcos, lama, sujeira, depressões, angústia, caindo em si, arrependeu, correu, abraçou, beijou, vestiu, amou, família. Hoje nosso tema aqui, bons e maus exemplos, família. Filhos. Eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 15. Nós leremos do versículo 11 até o 24. Eu não sei se você percebeu, mas o finzinho dessa humilde poesia tentou abraçar essa história de irmãos, 2 filhos, um pai, herança, a nossa parte. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim: ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido. Levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra o Deus, pequei contra o Senhor, eu não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. Ah, mas o pai nem quis escutar. Chamou os seus empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também o anel da família e um par das sandálias.
Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Bons e maus exemplos, filhos. Nós temos aqui 2 exemplos de filhos, mas você não caia nessa enganação. Eu não vou conversar sobre os 2 exemplos dos filhos. Eu quero conversar apenas de um filho, o filho mais novo. Eu quero tirar 2 ideias, 2 características desse filho mais novo. Bons exemplos e maus exemplos, como o nosso tema diz. E o primeiro mau exemplo que eu percebo no filho mais novo, quando você já olha para esse texto, é que existe uma independência a todo custo. Uma independência a todo custo. E essa busca de independência desse filho mais novo passa por todos. Passa pelo pai, passa pelo irmão, passa pelos empregados. Uma independência que gera desigualdade e destruição. Essa falta de respeito frente aos pais. E aqui eu já percebo algo interessante, quantos filhos não entendem a figura do pai e há esse desrespeito entre pai e filho. Sabe por quê? Porque os filhos de hoje em dia querem uma independência a todo custo. Filhos, filhas, se você é filho, se você é filha, ou se você tem filhos, ou se você tem filhas, passe isso para os seus filhos, passe isso para os seus irmãos. Cuidado, a independência a todo custo pode gerar desigualdade, morte, medo, divisão entre os irmãos. No versículo 12, nós temos aqui uma ida para outros lugares. Ele vai dizer que partiu para um país ou uma terra distante. Essa independência sem a presença dos olhos dos pais. É interessante isso. Nós vemos filhos machucando seus pais e querendo, ir o mais rápido possível embora. Esse é um grande mau exemplo que eu aprendo aqui. Uma independência a todo custo leva a uma arrogância. Olhe para mim, olhe comigo no versículo 11, ele vai dizer assim, dos bens que são os meus. Eu faço uma pergunta para você que está em casa aí, sentado no seu sofá gostoso. Você acha realmente que os bens daquele filho eram dele? Que arrogância! E sabe por quê? Porque ele queria uma independência a todo custo. A todo custo. E ele mostra isso. Eu quero os meus bens. Ele vai dizer, pai, por favor, eu quero a minha herança. E olha que interessante, nessa cultura, quando Jesus está sentado aqui, o capítulo 14 vai trazer o contexto dessa história. E o contexto dessa história é Jesus sentado com os fariseus e ensinando como o cristão deve viver. Agora pense comigo, um homem que tem muitos bens, ele escuta do seu filho para que ele divida esses bens. Sabe como que aquele pai deveria responder, segundo os fariseus? Morte para os filhos. Morte para esse filho. Não há graça. Não há possibilidade. E sabe a posição do filho? Quando o filho vira para o seu pai e fala, pai, eu quero aquilo que é meu. Sabe qual é a frase que está aqui por trás? A ideia é, pai, o Senhor morreu. O Senhor morreu para mim. A busca de independência a todo custo tem feito filhos e filhas a olharem para os seus pais e falarem assim, pai, o Senhor morreu para mim. Eu não quero mais a ligação com o Senhor, eu não quero ter mais ligação com a mãe, eu não quero ter mais ligação com o pai, eu não quero ter mais ligação com essa família, eu vou para a terra mais distante possível. E trazendo para os nossos dias, quantos filhos saíram de suas casas para ir para fora do país?
casando o mais rápido possível, e encontrando repúblicas em diversos países. Sabe por quê? Independência a todo custo. E é isso que eu aprendo com esse menino, um menino que olha para o seu pai e fala: pai, é melhor que o senhor tivesse morrido. Eu preciso dessa grana, eu preciso ir embora. E agora eu faço uma pergunta para o seu coração que é filho, para o meu coração que é filho também. Filhos, vocês realmente querem serem independentes de Deus? É isso mesmo? Vocês querem realmente serem independentes de Deus? Todos os seus passos não envolvem mais Deus? Porque é esse o primeiro ensinamento que eu percebo com esse filho, olhando e falando: eu sou independente. Adolescentes de 13, 14 anos virando para os seus pais e falando: eu sou independente. Eu posso, eu quero morar fora, eu quero ter o dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cuidado, filhos, porque essa falsa independência que a sociedade traz, essa falsa conexão que você deve desprezar com seus pais, ela é extremamente enganosa e leva à morte em vários aspectos. Então não esqueça, como primeiro ponto de mau exemplo, não seja uma pessoa independente do seu Pai Celestial. Não seja uma pessoa independente do seu Pai terreno. Receba essa bênção de ter um Pai próximo, de construir uma família próximo do seu Pai e trazendo o seu Pai. Essa ideia de morte dos filhos é muito interessante, porque quantos filhos já mataram os seus pais de suas vidas? Não fisicamente, mas quantos filhos mataram seus pais dos seus relacionamentos? Não há mais aquela macarronada gostosa no domingo à tarde ali com todos da família. Sabe por quê? Porque os seus filhos já mataram seus pais, as suas relações, os seus aconchegos. Cuidado, filhos. Aprenda com esse mau exemplo, não seja assim. E a resposta de um exemplo assim é viver como esse filho viveu, longe da presença do Pai. Você quer realmente ficar longe da presença do seu Pai Celestial? Cuidado. Mas o texto continua. Há um segundo bloco de exemplos aqui, de maus exemplos. Há um segundo perfil do filho mais novo, que eu percebo aqui, é que ele é extremamente indisciplinado, consumista e esbanjador. Puxa, Diego, você pegou 3 aí ideias desse filho, sim, e coloquei só numa. Porque parece que está tudo encaixado. Aquele que é indisciplinado, ele é consumista. E aquele que é consumista, ele quer fazer o quê? Esbanjar os bens. Então ele é indisciplinado, ele é consumista e ele é esbanjador. No versículo 13 e 14 nós temos ali uma ideia de que ele é extremamente consumista, indisciplinado. Ele vai dizer que por ser indisciplinado, esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Já estava sem dinheiro. E aí a seca chegou, aí a pandemia chegou, aí a doença chegou e esse filho entra em desespero. Meu filho que está ouvindo aí, você que é filho, escute. Não seja indisciplinado, consumista e esbanjador. Sabe qual que é a ideia aqui? Na sua versão talvez esteja aí uma palavra que ele vivia, deixa eu ver, dissolutamente. Essa é a palavra do seu texto. Eu estou usando uma versão um pouco diferente da sua. Mas o texto que você tem nas suas mãos aí agora, ele vai trazer esse termo, dissolutamente. Sabe o que isso significa? Um jovem sem regras. É aquele que vive sem regras. É aquele que faz o que quer, a hora que quer, com o desejo que quer, com a pessoa que quer, no lugar que quer. Ele não tem regras. Acordar às 4 da tarde, tudo bem. Sair às 3 da manhã, tudo bem. Andar com qualquer pessoa, tudo bem. Porque ele vive dissolutamente, sem regras. Mais um mau exemplo. Ele é extremamente indisciplinado, sem regras, sem disciplina.
E aí ele pega todo esse consumo, e é interessante que lá no texto, no original, ele vai dizer: pai, reparta a sua propriedade comigo. O termo propriedade ali é bio. Sabe o que significa isso? O filho está virando para o seu pai e falando assim: pai, reparta a sua vida comigo. É como se o pai tivesse que repartir toda a sua vida, e aquele filho gasta, consome toda a vida do seu pai, a bio do seu pai, biologia, aquilo que se entende de vida. Então ele gasta toda essa bio do pai, ele gasta toda essa ideia de propriedade, de custos, consumindo tudo que ele podia ter. E sabe o que ele era? Ele esbanjava tudo que ele tinha. Mas sabe o que é interessante? Ele esbanjava a vida de quem? A vida do pai. Ele não esbanja a sua vida, ele não esbanja a sua propriedade, ele esbanja a vida do pai. Filhos, cuidado, porque há tantos pais hoje em dia vendendo tudo que tem para o seu filho ter o iPhone XS, para o seu filho ter o Samsung 20, S10, 20, eu não sei, para o seu filho ter um MacBook Pro 11 Delta Max. E aquele filho começa a esbanjar para os seus amigos aquilo que não é dele, aquilo que é a bio do pai, a vida do pai. Isso é ser um consumista, esbanjando aquilo que você não tem. Cuidado! Esse é um outro mau exemplo que ele mostra para mim, um filho que vive sem regras, buscando o seu prazer próprio. Aprenda comigo. Mas é interessante que no versículo 17 há uma pausa na história. E eu quero, em nome de Jesus, que você também tenha essa pausa nesse exato momento. E eu quero que você leia esse texto como uma pausa da sua vida. Se você tem vivido até hoje os maus exemplos, como esse garoto tem vivido, sem regras, sem disciplina, esbanjando horrores, independência inútil, orgulho, arrogância, consumismo, se você tem vivido assim, eu quero que você pare a sua vida nesse exato momento. Eu quero que você olhe para o versículo 17. Eu quero que você fale essas palavras comigo. Eu quero que você, dentro da sua casa, você fale essa palavra comigo. E aquele filho, após viver de uma forma indisciplinar, após viver de uma forma arrogante, esbanjando, orgulho, ele vai dizer assim: isso fez cair na realidade, ele pensou, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai. Que saudade da casa do pai. Aquele menino que provou tudo. Aquele menino que viveu uma vida sem regras. Ele cai em si, há uma mudança de mentalidade, há uma conversão, uma ideia de mudança de mentalidade aqui. Esse filho olha para trás e fala: que saudade da casa do meu pai. Lá na casa do meu pai eu não precisava esbanjar. Lá na casa do meu pai eu não precisava consumir. Lá na casa do meu pai a propriedade era do meu pai. Lá na casa do meu pai eu não precisava ter orgulho. Lá na casa do meu pai eu não precisava ter arrogância. Queridos, eu quero que você hoje entenda essa pausa na história. E que o seu coração descanse nessa pausa. E que você olhe para trás e fale: que saudade do meu pai. Que saudade do meu pai terreno, que é ferramenta de bênção na minha vida, mas que saudade do meu Pai Celestial. Que saudade de entrar no meu quarto e não ter arrogância, orgulho, disciplina, aonde eu chego sem as minhas máscaras, aonde eu chego comigo mesmo e eu coloco o meu coração para Ele. Que saudade do meu Pai, eu quero chegar lá. E eu quero dizer uma oração: Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra os céus. Deixa eu ser chamado pelo menos de empregado.
Eu sei que filho já não dá mais. Deixa eu ser, pelo menos, o empregado. E nessa mudança de história, nós temos agora bons exemplos. Louvado seja Deus por isso, porque um homem que estava caído no fundo da lama, na sujeira, no desespero, com os porcos abraçado, naquela cultura que olhava o porco tão imundo, ele ali com os porcos, ele se levanta, ele olha para cima e fala: Pai, que saudade da sua casa, eu vou voltar. E aquele menino volta. E aí ele escreve uma oração. Essa oração é mais ou menos assim: Pai, perdão, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu não sou mais digno de ser o seu filho, por favor, me aceita para pelo menos comer, porque nem comida eu tenho. E aí nós encontramos duas tomadas de decisões aqui, que são os bons exemplos. A primeira ideia que eu aprendo aqui como um bom exemplo desse filho é que ele toma decisões. Quantas pessoas eu já ouvi falar dizendo que a minha geração, a geração do Mateus, a geração da molecada aí, é uma geração que não sabe tomar decisões. E infelizmente, eles estão certos. Mas eu quero que você aprenda comigo hoje essa tomada de decisão desse menino. Um menino, um garoto que se levanta e fala: não, eu não quero mais viver na lama. E ele levanta. Aprenda. Não importa a lama mais suja que você esteja. Não importa o porco mais fedorento que esteja do seu lado para que você tenha que dar de comida para ele. Entenda, você precisa tomar decisões. Nós ficamos muito fechados na teologia da soberania divina, mas nós também entendemos que ao mesmo tempo que há uma soberania divina, e nós sabemos disso, há também uma responsabilidade humana que levanta de dentro da lama. É claro, chamado por Deus, conquistado por Deus, eleito por Deus, mas esse menino levanta. E o texto vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu levantarei e irei ter com meu pai. Tomada de decisões. Por favor, gerações futuras, gerações de agora, que possamos mostrar para outras pessoas e mostrar principalmente para os nossos corações que nós somos uma geração que olha e fala: eu estou errado e eu quero mudar. Eu quero levantar. Eu quero tomar decisões. Filhos, aprendam. Não importa o mais profundo poço que você esteja, levante pela graça de Cristo Jesus, pelo amor do Pai, e mostre para o seu coração que há possibilidade de restauração. Olha o contexto desse filho. Um filho desesperado. Um filho sem mais nada. Ele não tem mais dinheiro. Mas ele levanta. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A segunda e última característica desse menino, um bom exemplo para a gente como filho, é que esse menino ele é extremamente humilde. No versículo 18, nós temos uma oração prontinha aqui. Ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Humildade. Sabe uma mudança incrível que eu vejo nos adolescentes? Quando eles entendem a característica de humildade, é que o seu lar inteiro muda quando ele toma partido e vai dizer: eu quero ser humilde. O lar inteiro muda. O pai muda, a mãe muda, os irmãos mudam quando um filho vira e fala assim: eu estou errado, pai, eu te matei durante toda a minha adolescência. Eu não te coloquei nos planos, eu fui indisciplinar, eu fui arrogante, pai, eu pequei contra toda essa família aqui. Eu não sou digno de ser filho, mas eu quero muito ser filho. Mas eu sei que não dá. Ah, que aula Jesus está mostrando para os fariseus aqui. Para os fariseus já teria que ter matado o filho no início, agora tem que matar de novo. Ele mexeu com um porco.
Ele volta e você acha que esse pai pode receber esse menino? Mas lógico que não. Mas esse pai encerra essa história. Diz aqui a história que ele vai ver de longe, a partir do versículo 20. Ele ainda estava bem longe, na estrada, aquele menino sujo, imundo. E o pai avista de longe. E ele vai continuar. E o coração desse velho dispara, ele corre para abraçar o filho, ele beija, ele ama aquele filho. Ah, queridos, filhos, aprendam essa lição. Há um pai com o coração aberto, querendo que você olhe para ele e fale: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não aguento mais viver longe do Senhor. Eu não aguento mais viver longe da casa do Pai. Irmãos, eu quero que você baixe sua cabeça nesse exato momento, na sua casa. Filhos, um desafio profundo para o seu coração. Aprenda com os bons exemplos de outras pessoas. Aprenda com maus exemplos de outras pessoas. Para que no fim você prove do amor do Pai. Quanto tempo você não tem provado o amor do Pai? Aquele Pai que chega para você, que apesar da sua sujeira, da sua lama, do seu cheiro de porco, Ele te abraça, Ele te dá um anel novo, Ele te dá sandálias. E Ele diz: esse filho estava morto e reviveu. Vamos festejar. Vamos orar. Ó Pai de amor, obrigado, Deus. Obrigado por esse exemplo de filho, um único filho, mau exemplo, bom exemplo, restaurado por Ti, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas entre as famílias, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor toque na vida dos filhos nesse exato momento. Adolescente, adulto, um pouco mais velho, criança. Que cada filho aqui presente olhe principalmente para um seu Pai de amor, aquele que restaura, aquele que limpa as nossas almas. E que diz: você estava morto, mas hoje está vivo, por causa do meu amor. Deus, que esses filhos possam entender esse amor, hoje, Pai. Obrigado, ó Pai, porque a família é constituída pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque apesar da situação que nós estamos vivendo, há famílias que estão dobrando seus joelhos, há famílias que estão desfrutando do Teu amor, o amor do Pai bondoso, misericordioso, que abraça, que vê no horizonte, que dá um pulo e corre até o Seu Filho amado. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tocou profundamente no meu coração como filho. Que filhos possam buscar cada vez mais o relacionamento com o Senhor, um relacionamento profundo, um relacionamento de acertos e de perdas, ó Pai. Deus, restaura o nosso coração e muito obrigado por essa conferência, que tem tocado o coração de muitos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.